Tudo online? Tirar esse fone que eu pareço um Teletubbies. Não muda muita coisa. Quer ver se botar o boné? Nunca vi Teletubbies de fone de ouvido, cara. Eu até ia gravando responder, já? Mas não tenho o que eu responder. Eu vou falar o quê? Vai ficar uma beleza, né? Vou falar o quê, né, cara? Você assistia Teletubbies? Eu nunca assisti, velho. Tá brincando, né? A cara dele, velho. Sábado de manhã. Não, nunca. Eu tenho 22 anos. Eu tenho 33. Então, tá vendo? Eu assistia Baby Looney Tunes e vocês. Ah, não, daí não. Tá vendo? Tu já nem sabe o que é, porque é muito Nutelinha. Tom e Jerry. É isso eu assisti também. Fala galera, este é o Vem Pro Lab, um podcast livre e totalmente desestruturado que traz aqui pra dentro do escritório, dos estúdios da Vartung Filmes, convidados especiais para falarem sobre publicidade, marketing, sobre vida, sobre política, né? Por que não? E também para falar sobre como esses temas e esses termos afetam as suas vidas. E hoje a gente tá aqui com um convidado que, também é muito especial, assim como todos os outros que já passaram por aqui. @Roger Knippers. Roger, isso aí. Muito obrigado, cara, por ter aceitado e, enfim, por ter vindo aqui gravar com a gente. Eu que agradeço o convite, Gustavo, toda a equipe aí do Vem Pro Lab. E tamo aí. Muito bem. A pauta é livre. Exatamente. Cara, eu tenho sempre uma pergunta que pauta aí todos os episódios, todos os podcasts que a gente grava. Mas eu quero começar por outra pergunta, porque, cara, é uma pergunta que provavelmente tu já ouviu bastante, tá? E que, eu tenho muita curiosidade em saber. Mas como que tu conseguiu ter a conta verificada no Instagram com 4.200 seguidores, cara? Fala pra mim. Cara, meus amigos me zoam bastante por causa disso. Como assim, cara? Na verdade, a questão da verificação da conta não tem nada a ver com a quantidade de seguidores, e sim com a autenticidade da página. Muito bem. Né? Olha aqui, eu tô dando aula pros caras de comunicação pra acabar, né? Na verdade, assim, quem fez isso pra mim, me auxiliou, foram algumas pessoas da área da comunicação também. Mas, basicamente, eu consegui por conta de ter a minha informação, a minha identidade num site confiável. Que é como eu sou figura pública, vereador eleito, é o site da Câmara de Vereadores, o @camaraindaial.sc.gov.br. Então ali você faz o cadastro e você faz a verificação em várias etapas e acaba conseguindo. Na primeira tentativa eu não consegui. Aí me falaram assim, fica 30 dias sem tentar, e daí tenta de novo. No 10º dia eu fiz e no 12º eu já consegui a verificação da conta, tanto no Face quanto no Insta. Mas tu é o único vereador de Indaial com a conta verificada? Não, a vereadora Ana Paula também tem, a vereadora Fernanda também tem. Acho que somos nós 3. Que massa, cara. Mas não é muito difícil não, cara. Vamos só seguir esse caminho que acho que vai dar certo. Guto. Não vou dar nem comentar, mano. Tu com os teus 120 mil seguidores, acho que tá na hora, né, meu amigo? Vamos tentar botar o teu nome lá no site da Câmara? Vou tentar aqui agora, então. Então vai. Enquanto ele tenta lá, vamos continuar aqui. Beleza. @Roger Knippers, administração pública, vereador no município de Indaial e uma pessoa em constante aprendizado. Roger, o que tu faz e por quê? Cara, eu sou um pai de família, sou marido, sou filho, sou irmão, né? Eu sou um cara muito família. Né? No começo de tudo, acredito que seja isso. E em 2009 eu recebi um convite para trabalhar na área pública. Em 2007 e 2008 eu saí do Brasil, fui morar na Austrália, tinha um tio que morava lá e terminei o terceirão, fiz um ano de publicidade e propaganda, vi que não era aquilo que eu queria, tranquei a faculdade, comprei um curso de inglês então lá. A publicidade já tá um pouquinho no sangue, assim. Mais presente do que eu achei que estaria. Muito bom. Exatamente. Então, tranquei a faculdade, comprei um curso, fui morar com meu tio lá do outro lado do Brasil. Na época, tu imagina, não existia o WhatsApp. Para ligar para minha casa, para falar com a minha mãe, para falar com meu pai, eu comprava um cartão e utilizava o código do cartão no telefone convencional. Imagina, 12 horas de diferença, né? Caramba. Meia-noite lá, eu saí do trabalho,
né? Trabalhava num restaurante, comecei lavando copo no restaurante, depois virei barman. Ligava pra minha mãe quando eu chegava em casa, meio-dia aqui, meia-noite lá, 1h da manhã. E assim eu fiquei durante 1 ano. Aí voltei pro Brasil, comecei a dar aula de inglês e recebi o convite para trabalhar no assessoramento do então vereador Santo Antônio na Câmara de Vereadores de Indaial. Aceitei o desafio e, cara, tomei paixão pela coisa pública, assim. Foi algo que se encaixou na minha vida perfeitamente. Atender as pessoas, né, ouvir as demandas. Lógico, a gente sabe que a gente não consegue resolver tudo, né, Gustavo? Mas a gente está ali sempre tentando e melhorando e sempre em constante aprendizado, como eu tenho na minha filosofia de vida. Então, prestei concurso para a Câmara de Vereadores e fui agraciado, passei, né, numa colocação dentro das vagas. E, além de vereador, hoje eu sou servidor público efetivo da Câmara Municipal de Indaial. Muito bem. E depois disso, lógico, daí veio toda essa vontade, esse desejo de entrar para a vida pública, mas sempre sendo incentivado pelas outras pessoas. Né? Não foi algo que partiu de ti? Não. Foi algo assim, cara, já pensou em ser candidato? Sim, cara, por enquanto só bastidor. Quero só ficar no bastidor. Mas aí foi indo. O pessoal começou a cutucar. Aí apareceu a oportunidade e graças a Deus a gente estava preparado, né? Porque ser candidato não é assim, 3 meses antes da eleição eu vou sair visitando todo mundo que nem louco e vou ficar chateado se tu não votar em mim, porque tu é meu amigo, pô. Tem toda uma preparação. Política é coisa séria, pra gente séria. Sim. Embora ela esteja totalmente desacreditada, mas a gente tem que ter isso como um princípio para tentar mudar. E por quê? Isso tudo? Por que entrar na política? Não, por quê? Por que tu seguiu esse caminho? Por que tu não ouviu os caras lá falando que tu precisava... Alguém chegou pra ti e falou, pô, já pensou? Não, já, mas não quero, e foi pra outro lado. Por que não outro lado? Poderia ter escolhido, mas assim, como eu ingressei na vida pública, né, através de um convite, e eu tomei gosto pela coisa, tanto é que eu tentei me especializar e me especializei na área pública, fiz administração pública, aquilo se encaixou perfeitamente na minha vida, que hoje é que nem você na comunicação. Tu consegue sair da comunicação? Pois é, foda, né? É complicado. Eu hoje tenho gosto em servir as pessoas, eu tenho gosto em trabalhar na área pública, em atender as pessoas, e essa vida é 24 horas, 365 dias por ano. É bem pegado, assim. Né? Tu não consegue atender todo mundo naquele momento, mas a gente procura dar retorno, nem que é para dizer não. Acho que a pior coisa é tu dizer não para alguém. Só que é melhor tu dizer não do que tu deixar no vácuo. É verdade. Cara, por que tu acha que as pessoas, em sua maioria, assim, o público geral não curte falar de política, se repele ao falar de política? É um tanto quanto complicado, mas é aquilo que eu falei agora há pouco. A política está tão desacreditada, tem tanta corrupção, tem tanta coisa ruim dentro da política, que é difícil tu ver alguém levantando a bandeira para defender algum político. Exatamente. Né? Tu vê aí muita gente hoje que não defende mais o Bolsonaro. Defendia em 2018 e hoje está quieto. Por quê? Porque, infelizmente, o sistema está corrompido. E uma pessoa só não vai conseguir resolver o problema do Brasil. Uma pessoa só não vai conseguir resolver o problema do estado de Santa Catarina, muito menos de Indaial. Então é um conjunto, né? Existe a parte de fiscalizar e existe a parte de apoiar qualquer governo. Então tu tem que estar preparado e tu tem que ter muita coerência. E é difícil hoje na política tu manter uma coerência. Porque hoje é Chico, amanhã é Francisco. Vai mudar a maré, tem gente que muda conforme a maré. E daí como é que fica o teu discurso? Vou voltar aqui daqui 2 anos e tu vai fazer um reprise dessa nossa entrevista e lá na frente eu vou dizer tudo o contrário do que eu disse hoje. Fica complicado, né? É foda, né? É foda. E, cara, é foda porque a gente percebe, cara, os políticos, de uma maneira geral, assim, com o discurso parece que formatado, saca? Uma parada que Copia-cola, né? Velho, tu pergunta e tipo, adoro servir as pessoas, não sei o quê. E tu tem que ver se o discurso é a prática. Justamente, cara. Esse é o X da questão. Justamente. E o quão difícil é
fazer do teu discurso a prática. Exatamente. Até porque atrás de todo político, atrás de toda... Não digo nem político, eu digo a figura pública, né? Porque a partir do momento que tu está enrustido num cargo do serviço público, você deve obediência, você deve satisfação a quem paga o teu salário, que é a população, né? Lógico, está muito escrachado hoje essa questão do desrespeito, né? Da arrogância, tem toda essa situação. Porque justamente parece que a população não tem mais paciência, tá ligado? Chegou num nível que tá demais, né? E parece na verdade que essa paciência ela se esgota justamente por causa, sei lá, da ignorância, de não querer entender, de não querer saber, de não querer talvez acreditar no discurso de alguém, acreditar na ideia. Então a gente percebe muito isso, né, cara? As pessoas, a população, ela tem preguiça de ir atrás, né? De ir atrás de informação, de ir atrás de... E o quanto que isso impacta no teu dia a dia, assim? Tu percebe que essa, sei lá, talvez essa ignorância do povo, essa falta de buscar informação verdadeira, saca? Essa parada de repelir a política justamente por falta de vontade ou não querer saber, ou falar, política não é comigo, sai daqui. Tu percebe que isso impacta talvez no teu trabalho? Impacta. E a pandemia mostrou isso, tá, Gustavo? Porque sério? Eu acredito que sim, sabe por quê? Hoje, só para você ter uma ideia, eu acredito que 80% das demandas que eu recebo é pela internet. É pelo WhatsApp, é pelo Face, é pelo Instagram, né? Por e-mail, até às vezes algumas coisas a gente recebe pelo institucional da Câmara. Pessoal do Varno manda e-mail? manda telex. Brincadeira, adoro o pessoal do Varno, tá? Tô lá quase toda semana. Marlon, meu parceiro lá do Varno, um abraço pra ti. O pessoal do Varno manda telex, não manda e-mail. E assim, ó... O que é a telex? Nem sei. E assim, ó... as pessoas, elas acabaram se afastando, de certa forma, por conta dessa tecnologia, essa facilidade de tu fazer contato com alguém. Então, para alguns, eu não digo nem que é uma questão de comodismo, mas como eu votei em ti, por exemplo, eu me sinto no direito de te perguntar alguma coisa que eu tenho dúvida. Ao invés de eu ir pesquisar no Google ou no site da prefeitura, porra, tu é vereador, tu tá lá dentro, e tu tem a obrigação de saber. Uhum. E tem coisas que tu tem a obrigação de saber mesmo. E se tu não tens o conhecimento, é muito importante tu correr atrás, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de milhares de pessoas. Então tu acaba utilizando as tuas redes sociais para informar. A pandemia foi um exemplo disso. A questão da vacinação, a questão da idade da vacinação, né? A questão das pessoas com comorbidades, quem pode, quem não pode, quem tem pressão alta, toma remédio. É comorbidade, não é? A gente conversou aqui com... o celular bombava, velho. Ah, claro. A gente conversou aqui com o André, com o prefeito da cidade de Indaial. E, ele falou muito isso. Falou de como a comunicação, como o marketing, como as redes sociais ajudaram ele a comunicar, a informar durante a pandemia. Só que, por outro lado, acredito que o público dos vereadores, de cada vereador, deve ser muito mais nichado do que o público do prefeito, por exemplo, né? Tu pega, é muito fácil. Tu pega... Porque eu nem sigo todos eles, nem sei quem são todos, entendeu? Pois é, e deveria, né? Eu sigo uma porrada de políticos. Do PSOL, do PT, do PSL, do PCdoB, do PSDB, do MDB, de todos. Por quê? Porque eu quero saber a informação, o que cada um pensa. Para tentar também formar uma opinião mais coerente. Uhum. Né? Nem muito para a esquerda e nem muito para a direita. Ah, mas tu é centrão. Não é? Tu tem que formar a tua opinião naquilo que tu acredita. O que é essa parada dessa polarização direita e esquerda? Eu sempre fico confuso, cara. O que é? O que é isso? Isso é uma questão muito complicada, porque às vezes nós políticos... Dá para facilitar? Nós políticos às vezes não conseguimos nem entender direito o que é isso. Pois é. Mas, a grosso modo, esquerda é o PT e direita é o Bolsonaro. Mas talvez na prática isso não aconteça, né? Uhum. O que é que a gente tem que fazer? Pegar as coisas boas da esquerda e as coisas boas da direita. Por exemplo, vou te dar um programa de esquerda que é muito bom. São os programas sociais. Bolsa Família, né? Todas essas questões que auxiliam os mais pobres são programas de esquerda. Sim. Que são bons e que funcionam, né? Pronatec,
todas essas questões de auxiliar, profissionalizar o cara para o mercado de trabalho, né? E tem questões de direita que são importantes também, que, por exemplo, a privatização. Tem coisas aí que você tem que privatizar. Em Indaial, por exemplo, foi privatizado o lixo, foi feita uma concessão da coleta do lixo, porque a prefeitura não dava mais conta de recolher o lixo. Hoje você paga e você tem um serviço de excelência, você tem um serviço de qualidade. Na minha rua, o lixeiro passa 3 vezes por semana. Sim. Talvez nem precisaria, mas está lá. Então, a cada 2, 3 dias, tu está colocando lixo para fora. Isso é uma privatização, isso é uma terceirização que eu acho importante. Então, aquilo que o poder público não dá conta de fazer, ele tem que tocar para alguém que dê conta de fazer. Até porque o serviço público não visa lucro. Ele visa atender a comunidade com qualidade e com maestria. E existe, cara, essa análise por tua parte, por parte dos teus colegas, enfim, dos planos de governo da direita e da esquerda, por exemplo, ou de, sei lá, partidos que compactuam com as ideias da direita ou com as ideias da esquerda, essa análise para entender o que há de bom em cada um deles e trazer para a cidade, ou tu acha que a gente ainda está muito aquém de fazer isso? Eu não posso falar pelos outros, né, Gustavo? Eu procuro falar por mim, como eu disse agora há pouco. Tô até surpreso comigo fazendo perguntas sobre política, cara. Mas é isso aí, cara, o mundo... Tem que saber, entendeu? A política gira o mundo. Claro. Né? China, Estados Unidos, o Brasil, a Europa... Tava vendo política. Hoje, cara, esse episódio provavelmente vai ao ar lá em dezembro. Mas hoje, 22 de outubro, eu tenho algumas ações lá na bolsa e tal, daí tá caindo pra caralho as ações. E aí... Mas você sabe por que caiu? E aí eu fui lá ver as notícias e tal, daí tem lá, Bolsonaro diz, o mercado fica nervosinho quando... Sabe, uma parada assim, cara, totalmente infantil, saca? Enfim, críticas aí jamais vistas ao Bolsonaro. Por favor, continue na sua pergunta, cara. Só quis abrir um parênteses. Mas só para continuar esse teu... Por favor. Pegar o gancho dessa tua situação aí da Bolsa, né? Eu gosto de acompanhar a Bolsa também. Eu não invisto ainda, né? Até porque eu acho que eu sou muito filhote nessa questão de economia. Mas é muito interessante tu fazer projeções e acabar estudando, né? Lendo bastante sobre essa questão econômica. Por que a Bolsa despencou? Você sabe por quê? Fala. A Bolsa despencou por causa de uma ação política do governo. Essa questão do Bolsa Família, que foi criado, ele queria criar um novo, dar mais R$400 por mês para esse pessoal por conta da pandemia. Só que aí o Guedes ficou maluco, isso vai estourar o teto de gastos. Né? Tanto é que 4 ou 5 secretários do Ministério da Economia pediram a conta 2 dias depois. Ah, foi esse o comentário. O mercado fica nervosinho quando a gente estoura o teto de gastos. Exatamente. O teto de gastos é o quê? A Dilma caiu por quê? Pedalada fiscal. Teto de gastos. Então vale o impeachment para um, não vale para o outro. Saquei. Entende? Tem todas essas questões políticas aí que a gente aqui, que é político, é difícil de entender às vezes. Imagina a comunidade que trabalha o dia inteiro, e o chega cara em casa, liga velho. O Jornal Nacional, enquanto está fazendo a janta, enquanto está dando banho no filho, amanhã de manhã tem que acordar às 5 da manhã de novo. A gente, lá na faculdade, a gente estudou isso e a gente percebe que esse tipo de ouvinte é um ouvinte que é um... Como é que era o termo, cara? Eu nem lembro direito, mas tipo, que tem pouca receptividade, sabe? Ele recebe a informação tipo em ouvinte segundo passivo. plano. Ouvinte passivo, recebe a informação em segundo plano só. e tal, e não capta aquilo, né? É só um ouvinte passivo, tá só ali, tá girando e tal. Mas voltando à pergunta, tu acha que existe isso? Tu faz isso de analisar as duas pontas e tentar trazer o melhor de cada uma delas? Eu procuro fazer essa análise e eu procuro, como eu disse, eu sigo tudo quanto é político que tu imaginar, eu sigo, cara. Até Quem o Guilherme, tu acha que daria pra gente trazer aqui, cara? Cara, eu sigo até o Guilherme Boulos, pra ter uma ideia. Né? Mas por quê? Não é, mas tu segue, tu acompanha o cara, tu é fã do cara. Não é. Não. A gente tem que aprender a ouvir aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta. Se eu ouvir só um lado,
Como é que eu vou formar uma opinião do globo todo? A gente tem que aprender a sair de dentro da nossa bolha, dentro da rede social, entendeu? Exatamente. É muito Senão a gente não evolui, cara. Não há expansão de consciência. Por isso que eu procuro também estar bastante na estrada, cara. Tá uma semana lá no Encanto do Norte, uma semana lá no Varno, uma semana lá na Estrada das Areias. Que são bairros de Indaial, pra quem não é de Indaial, né? Exatamente. Então, pra que isso? Pra tomar café lá com o cara, ver como é que tá, né? Às vezes aquilo que pra ti não é nada, pro cara é uma incomodação gigantesca, entendesse? Uhum. É algo que tá incomodando a vida dele, tá fazendo ele produzir menos, né? Mas você nem se dá conta de que aquilo lá existe. Então é importante tu ter essa análise ampla para tu poder formar a tua opinião também e melhorar como cidadão, não só como pessoa pública, mas como cidadão. A partir do princípio de simplesmente jogar um papel de bala no chão ou de recolher um papel de bala no chão. Ah, mas eu pago imposto, eu deixo o papel de bala aí que amanhã o gari vem varrer. Pô, mas a lixeira tá ali, o papel tá aqui, você tá passando? Não custa juntar e colocar ali. Né? Daria pra gente dizer Isso é cidadania, cara. Daria pra gente dizer que um dos princípios aí do servidor público é essa análise macro. Tipo assim, tu tá o tempo todo analisando o cenário. Tu tá o tempo todo analisando e tu tá o tempo todo aprendendo, né? Saquei. E quando eu trabalhei no serviço público e ainda trabalho, todo dia tu resolve um problema. Mas tu tens mais 9 que tu recebe. Fora aquilo que tu não conseguiu resolver ainda. Então é um constante aprendizado. Tu tá todo dia descascando o abacaxi, descascando o pepino. É complicado. E vamos lá, né, cara? Resolve problema, mas o que é papel de um vereador e o que não é? Vamos lá, vamos usar isso aí pra corte. Depois tu corta isso aqui e bota lá no teu Instagram. Porque eu fico puto quando vem alguém porque rua não sei do que, porque, chama vereador, votou pra ele. Cara, tu tem que saber qual que é o papel do cara, tá Cara, ligado? a gente tava falando disso, inclusive hoje não, ontem, eu estava falando com o jurídico da Câmara e a gente estava batendo papo sobre todas essas questões e a política vem mudando constantemente, cara. Há 3 mandatos atrás, não vamos muito longe, há 3 mandatos atrás... 3 mandatos atrás o vereador, nós estamos falando de 12 anos, né? 8, 12 anos. Tempo. Então, 12 anos atrás não é muito tempo. O vereador basicamente fazia o quê? Ele fazia o papel de fiscal de obras, né? Ou ele auxiliava numa tramitação de algo na saúde, né? Ele fazia o trabalho formiguinha, mas ele atendia aquele eleitorado dele, né? Dentro das possibilidades, dentro da legalidade. Mas o papel do vereador, por isso que eu digo que eu acho que está mudando muito e está mudando para melhor, que é para o real o papel do vereador, que é fiscalizar, que é acompanhar as contas do executivo, né? Bater palma para aquilo que está certo, apoiar aquilo que está certo, tá? E criticar aquilo que, na nossa concepção de vereador, né? De representante legítimo da população, porque a gente não representa o prefeito, a gente não representa a prefeitura, a gente representa a população. Que no nosso papel é representar a população, é dizer, isso aqui está errado, então vamos criticar, vamos denunciar, vamos fazer o nosso papel. Peraí, isso aqui merece maior debate. Cara, na Câmara, esses dias a gente debateu um projeto durante quase 2 horas, porque na justificativa não estava explicando o motivo do projeto. Simples assim. Estava só enrolando. Se tivesse lá um parágrafo dizendo o motivo daquele projeto, estava resolvido em 10 minutos. Falta clareza na Câmara? Às vezes falta clareza. Não só aqui. Estou falando a nível Brasil. Sim, a política. Falta clareza na política. Por quê? Porque às vezes Agora, não sei se eu fiz uma pergunta, mas acho que sim. Uma pergunta ou uma afirmação, mas tu está certo. Às vezes falta clareza. Não só nas ações do executivo, mas até mesmo do judiciário ou do próprio legislativo a nível Brasil. Né? O cara vai lá dar uma declaração na imprensa que todo mundo fica às vezes sem entender. Sim. Então, quanto mais claro e mais objetivo, melhor. Mais as coisas fluem, né? Quanto mais tu desburocratizar, por exemplo, que é um outro tema que eu defendo bastante, melhor. Né? A gente fica falando muito de lei, de legislação, disso e daquilo. Cara, às vezes o menos é mais, né? Claro. Então, se tu tens algo que diz que
isso aqui não pode fazer, tu não vai fazer. Agora, se na lei não diz que pode, mas também não diz que não pode. Tem um ponto de interrogação. Aí vem É uma brecha. Exatamente. Daí tu vai puxar para o lado que tu tem mais interesse. Eu quero que faça. Então eu vou buscar jurisprudência, eu vou buscar legalidade para poder fazer aquilo. Mas eu sou do contra. Então eu vou buscar a negatividade. Eu vou buscar aquilo que diz que não pode fazer, o caminho de que não pode fazer. Desculpa a minha ignorância, o que é jurisprudência? Jurisprudência é algo que tu vai embasar. Por exemplo, eu tenho dúvida nessa situação aqui. Então eu vou pegar uma jurisprudência, eu vou pegar algo de alguém, um processo, algo que alguém já julgou e disse, não, isso aqui é procedente, isso aqui é assim. Você pega aquela jurisprudência, é uma referência, exatamente. Você vai pegar aquilo ali e vai tomar como base, né? Para criar a sua defesa, para criar o teu caminho, né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Tu pode pegar uma jurisprudência para dar um parecer positivo, como pegar uma jurisprudência para dar um parecer negativo, né? Se a gente for criar... nós já estamos indo para o lado jurídico, que não é muito a minha área, né? Exato. Se a gente for criar, então, uma metáfora com, por exemplo, a faculdade, pra galera aí que tá na facu e que nos acompanha, é como tu buscar referências para, sei lá, criar um artigo e defender com base em algo que já existe. Exatamente. Tu busca a jurisprudência e tal. Na minha época de faculdade era muito comum tu fazer o tal do paper, né? Isso. Paper é o trabalho que tu faz sobre o semestre, um TCC, né? Então ali tu tem que buscar essas referências, né? Tu tem que buscar essas jurisprudências e tu tem que basear aquilo que tu acredita, né? O teu trabalho em algo que já aconteceu. Sim, né? Sim. Porque senão fica sem... Fica vazio. Sem base, né? Exatamente. Sem base, muito bem. E já tá gravando de novo, cara. Como é que tá o Moser? Aí responde de novo essa pergunta. Eu já te perguntei antes, mas como é que tá o tu gosta dele, né, cara? Eu gosto dele, cara. Ele deu uma... Cara, estivemos juntos hoje de manhã. Legal. Né? Eu achei que ia dar mais audiência, inclusive, o episódio dele. Achei que ia dar mais... Estive com ele hoje de manhã e mais algumas pessoas, mais vereadores, apresentação de um projeto macro para a cidade de Indaial aí, que vai passar pela Câmara, terá que passar pela Câmara para a gente aprovar, né? E aí, tu estava lá para saber qual que é. Qual que é, exatamente. Como é que eu vou votar alguma coisa que eu não sei do que se trata. Uhum. Então, se veio as pessoas técnicas para fazer a apresentação, ninguém melhor do que eles para fazer a apresentação, né? É importante a parte política. Quem são as pessoas técnicas que todos fazem a os engenheiros que fizeram os projetos, que vão ser... que vão angariar todos esses recursos, e também os superintendentes da Caixa Econômica lá de Florianópolis, que é o correspondente bancário que vai fazer a operação de crédito para o município, caso o projeto seja aprovado, né? Uhum. E qual que é o projeto? Quarta ponte, policlínica, revitalização do parque. Esses três estão englobados no financiamento de 85 milhões. Caralho, também foi feita a apresentação. Vice, 85 milhões, ô Nardelli. Ele tá editando, ele tá concentrado. 85 milhões, cara. 85 milhões. E daí tem mais 36 milhões da parte de Indaial e 21 milhões da parte de Ascurra. Que é um segundo projeto. Que daí isso é por conta do governo do estado. Então é custo zero para o município de Indaial e custo zero para o município de Ascurra. Que vai ser feita a ligação Ilse e Varno, Ascurra, Indaial, por trás, não pela 470, né? É um caminho que muitos... um caminho de cicloturismo, mochileiros, então muita gente passa Vai fazer todo o asfaltamento ali? Exatamente, são 11 quilômetros de asfaltamento, 6 em Indaial e 5 em vai criar uma Ascurra. baita rota alternativa pra galera que... E detalhe, que não quer né? A pegar BR-470 termina a duplicação exatamente na terceira ponte. Quem não quiser furar um pneu pode ir Exatamente. por essa rota alternativa. Passa por dentro. Lógico, a gente está falando de projetos que provavelmente vão ficar prontos daqui 24, 30 meses. Né? São pelo menos 2 anos de obra. Por um momento aí. eu achei que tu ia falar anos, cara. Aí eu ia dizer, não. Mas... A gente costuma falar mesmo, mas claro, obra pública a gente 2 aninhos. Espera tudo, né? 2 anos e meio, 3. Pode dizer 2, 3, 4, né? 1,5, né? Foda, né? Cara, obra pública sempre é uma paulada de grana, né, cara? Sempre é um nível estratosférico de grana e, porra, pra maior parte da população, ela nunca vai saber o que é 80 milhões ou o que é 1 milhão de reais.
Eu lembro que quando a gente ganhou a primeira parte do asfalto lá no bairro onde eu morava, que é a Mulde, que é o que liga ali o ferro velho da Mulde até a BR. Era tipo um negócio de 1 milhão e pouco, assim, e era um trechinho de tipo, cara, sei lá, 300 metros, e a galera, meu Deus, 1 milhão e tal. Mas por que esses números são tão grandes, cara? Por que é tudo tão... É que esses dinheiros esse dinheiro, né? Porque dinheiro é um só. Esse dinheiro de financiamento, Gustavo, ele é praticamente utilizado para obras que tu tem que fazer ela 100% adaptada. Quando eu falo 100%, é o seguinte: se o município aportasse lá recursos próprios e fizesse, por exemplo, o asfaltamento da Mulde, ele não precisaria obrigatoriamente fazer calçada, ele não precisaria fazer ciclovia, né? Uhum. Ele não precisaria fazer sinalização. Como é do governo, ele tem que seguir um padrão. Cava, bota uma base de brita, né? Rachão, toca um piche, asfalto em cima e deu. Acabou. Como é um dinheiro financiado, ou é um recurso orçamentário do governo federal, você tem que fazer tudo padrão. Calçada padrão, ciclovia, toda a sinalização. Isso, às vezes, triplica o valor da obra. Sério? Né? Sem contar que a morosidade no serviço público é muito grande. E até um adendo, acho muito bacana tu ter colocado essa situação da Mulde, nem sabia que tu morava lá, mas eu consegui, através do deputado Peninha, um recurso no valor de 3 milhões de reais para fazer o trecho que falta do asfaltamento da Mulde. Que é uma merda, né? Tu lava o carro... Ligar Indaial a Timbó. A parte de Timbó já tá feita. Aí tu lava o carro, aí tu entra lá pra ver a família. Vai lá visitar a parentada. E aí meu pai mora em Rodeio. Daí eu passo por dentro pra não dar toda a volta. Vai Timbó Rodeio. No bar. Foda, né, velho? A família da minha esposa também é toda de rodeio. É, exatamente. E aí você passa, né? Então vai rolar o asfalto lá. Vai rolar, se Deus quiser, vai rolar. E eu fico muito feliz porque para um vereador conseguir um recurso de 3 milhões de reais para uma única obra, cara, é muita grana. Em 6 meses de mandato, praticamente. E qual que foi o esforço, cara, que tu teve que fazer? Cara, então, para tu conseguir esse tipo de recurso, tu tem que ter força política. Tu tem que ter alguém... Depois dessa, tu pode chegar lá na Mulde e falar assim, ó, galera, vem cá, vem comigo. Ó, o pessoal da Mulde, vem comigo, isso aqui, tá vendo isso aqui, ó, né? E se não sair também, não precisa mais nem aparecer. Nem aparece mais na Essas Mulde. são as mazelas da política, né? Exatamente. Assim, o recurso tá 90% garantido. Vai depender agora de todos os trâmites burocráticos, entre Caixa Econômica, aprovação de projeto e tal, mas a gente já recebeu oficialmente da Caixa o contrato assinado, o convênio assinado no montante de 2.800.000 reais. Porque tem uma contrapartida aí que o município tem que dar. Mas então, como tu consegue esse tipo de recurso, esse tipo de verba? Cara, Brasília tem muita grana. Só que tu tem que bater na porta certa. Tu tem que falar com o cara certo. E ninguém melhor do que alguém experiente em Brasília, né, no bom sentido, para saber o que tem atrás daquela porta. Né? O deputado Peninha e o Rafa Pezente, que é o chefe de gabinete, os caras estão há 10 anos em Brasília. Então, eles conhecem... Isso que eu ia te perguntar, os mais experientes sempre serão os mais velhos, os caras com mais tempo de casa, não necessariamente pode ser outro? Não necessariamente. Por exemplo, tem gente que nunca teve mandato, mas tem uma puta de uma experiência porque trabalhou em vários ministérios, entendeu? Porque trabalhou em várias secretarias do governo, então isso te dá experiência, não necessariamente de tu ter no mandato. Exatamente. Mas de tu poder auxiliar. Porque isso vai de encontro, ou melhor, ao encontro daquela parada de pô, eu quero... A população sempre quer algo novo, quer botar gente nova e tal, nova. Uhum. Só que, cara, a gente precisa de gente velha pra fazer o novo acontecer, né? Uhum. Tipo... O velho é bom, o velhaco é ruim. Ah, então. Entendesse? Tu tem que ter a pessoa com experiência, tu tem que ter o cabelinho branco para ensinar o cara que tá entrando. Mas ensinar as coisas boas, não ensinar a falcatrua, que tem também de monte. Entendeu? Então a gente tem que extrair aquilo que é importante, aquilo que a gente quer para nossa vida, né? Pegar conhecimento para tocar as coisas em frente e não para fazer maldade. Existe até uma frase de algum autor que eu não lembro o nome, que diz o seguinte: um bom líder lidera uma equipe por muito tempo, e um ótimo líder lidera a equipe por muito tempo
e passa o bastão para outro líder, ou seja, ele forma outros líderes. Exatamente. E o líder não pede para ser líder, ele é posto lá. Né? Você é convidado a ser líder. Você se prepara, você tem todo esse desejo, mas tu não pode chegar lá e cair de paraquedas, dizer, eu vou mandar. Tu tem que ter o know-how e tu tem que ter o consentimento das pessoas. Tu tem que convencê-las de que aquilo que tu tá falando é verídico, de que aquilo que tu tá falando é coerente e de que aquilo que tu tá falando tu realmente acredita e tu vai fazer as pessoas replicarem, multiplicarem aquilo. É só assim que a gente vai conseguir ter um mundo melhor, né? Em quem que tu se inspira, cara? Cara, Não precisa ser político, né? Não, eu me inspiro muito no meu avô, cara. O diácono Vitor Knippers, falecido. Não sei se tu chegou a conhecer, mas é uma pessoa que 44 anos de diaconato na cidade de Indaial. Caramba. Sempre fez o bem, faleceu em 2015. Sempre fez o bem para todo mundo, né? E um motivo de muito orgulho para mim e para toda a minha família é a gente poder passar nos lugares, as pessoas veem o nosso sobrenome agora num cartãozinho, né? Porque a gente é político. E pergunta assim, muitos me confundem com o filho dele, né? Tu é filho do seu Vitor? Não, eu sou neto, eu sou o primeiro neto, o mais velho. Né? Tu é filho de quem? Eu sou filho do Calinho. Então são duas pessoas que me inspiram muito, eu me espelho muito no meu avô e no meu pai, que são pessoas 100% honestas. Pessoalmente tu se inspira nesses caras. Exatamente. E politicamente também. Isso que eu ia perguntar, profissionalmente. Porque a questão do diaconato do meu avô, tudo é política. Tudo é muito democrático, né? Futebol envolve política, religião envolve política, né? Então, são pessoas que eu tenho um apego muito grande e eu tenho um orgulho muito grande de poder falar delas, né? E na política também, tem pessoas extremamente importantes que me ensinaram muito do que eu sei hoje. Um é o ex-vereador Santo Antônio. O cara tem 7 mandatos no município de Indaial. Né? 9 eleições consecutivas, então isso não é para qualquer um, né? O ex-prefeito Serginho também é uma pessoa idônea, com quem eu aprendi muito, tive a oportunidade de trabalhar no governo dele, fui diretor de finanças, então parte do que eu sei também é fruto dessa experiência de ter trabalhado no governo. Então a gente sabe dos dois lados, o lado do governo, né, do executivo e o lado do legislativo. Então isso é muito importante para tu poder balancear e lá na Câmara tu poder atuar na tua vereança. Roger, quais são as perguntas que tu mais recebe lá dentro da Câmara, na rua, dentro da Câmara? Cara... Sempre tem umas besteiras, né? Sim, sempre tem. Sempre tem umas besteiras. Eu ouvi dizer que... Sempre tem um político falando esse ano tem isenção de IPTU, é verdade? É verdade. Mas já passou o prazo, né? E você não se enquadra, por exemplo, nessa isenção. Então, o que tu imaginar, a gente recebe de pergunta, cara. Até receita de bolo, às vezes, as pessoas pedem. Não pode, cara. Você tá rindo, mas é verdade. Caralho, velho. É verdade. É que as pessoas, elas acabam acompanhando a nossa vida e o político é um ser humano. Tu tem cachorro, tu tem gato, tu tem papagaio, tu tem família, filho, mulher, mãe, pai, irmã. Então, cara... tu tem que ter a tua vida pessoal, né? E é muito comum hoje tu divulgar a tua vida pessoal. Mostra. Tô com meu filho no parque, George Hart. Vou tirar uma foto em família, né? Isso não tem problema nenhum em divulgar. E eu acho bacana isso, porque daí as pessoas também compreendem que tu é um ser humano igual a elas. Tu tem final de semana, tu tem vida própria, tu pode ir num churrasquinho, né? Mas claro, tem as cobranças. É 24 horas por dia, 365 dias por ano. Foda. Foda. Muito bem. Se fosse pra te mandar um recado lá pro Roger no começo da carreira, assim, um recado certeiro, que é o que, cara, segue isso aqui, velho, que vai dar boa. Estuda, lê, forma opinião, ouve sempre os dois lados, que tu nunca vai errar. Ou pelo menos quase nunca. Dificilmente tu vai errar se tu ouvir os dois lados, se tu ver as duas versões e se tu tomar para si aquilo que tu quer para os outros, né? Aquilo que eu quero para mim, eu quero para os outros e vice-versa, né? É a tal da coerência. Eu tenho que ser coerente
Na minha vida pessoal, na minha vida profissional e na minha vida política, pública. Porque se eu for coerente, eu posso dormir tranquilo, Com encostar certeza. a cabeça no travesseiro e dizer, ó, hoje foi mais um dia gratificante. Amanhã vai ser outro. E vida que segue, meu irmão. Mas também vale lembrar que os erros fazem parte da vida das pessoas, né? Com certeza. Então, aprenda também com os erros, né, É cara? errando que se aprende. Não, você pode ouça os dois lados, que você vai errar muito menos, mas quando errar, pelo amor de Deus, aprende pra não fazer a cagada de novo, né? Erra uma vez só, né? É uma vez só. Galera, esse foi o Vem Pro Lab, esse foi mais um episódio do Vem Pro Lab aqui com o nosso amigo Roger Knippers, vereador da cidade de Indaial. Agradecer aí a todo mundo que nos ajuda, que está sempre por trás das câmeras, o Nardelli, o Guto, a galera toda. Agradecer ao Guto também pelo presente aqui, ó, ganhei um bonezinho da galera, um bonezinho da Vartung Filmes. Então, bem massa, inclusive, ficou bem bonito, olha só. Show de né? bola, hein? Tem um pra mim? Vamos ver, será que tem um pra ele? Vamos ver. Aqui, ó. Arruma um, depois eu pago o chefe. Então, olha só, Opa! bonezinho da Vartung Filmes. Eu que não uso boné, mas ficou bem legal. Mas usei muito boné quando era pequeno. E aí agora já não curto mais, que deixa as orelhonas bem, né, zoadas. Mas enfim, galera, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Se você gostou desse episódio, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse episódio com as pessoas que você acha que deve se interessar, que deve gostar desse papo que a gente teve aqui, desse papo sobre política, muito mais descontraído e um pouco fora do que a gente está acostumado a falar aqui também. Mas, cara, agradeço a você por ter tirado as minhas dúvidas, porque é muito esclarecedor. E como eu te falei antes, eu odiava falar de política justamente por causa da minha ignorância e não querer saber mesmo, mas é importante a gente saber, né, quem está controlando as decisões as decisões públicas, né, as decisões que nos fazem enfim, ter caminhos diferentes aí em sociedade. Roger, muito obrigado, tá? Sigam @Roger Knippers no Instagram. É isso aí? Isso aí, valeu, obrigado. Siga @Vem Pro Lab, siga @Gux Comunicacão, siga @Vartung Filmes, como é que é o teu? Segue todo mundo lá. Fly Nardelli, segue a galera toda. E é isso aí, obrigado, se inscreva mais uma vez no nosso canal. E siga a gente também no Spotify, que é muito importante, você tá ouvindo por aí, beleza? Cara, Obrigadão. agradeço a tua oportunidade, oportunidade aí do estúdio, Vartung, né? Vartung. Eu só te ouvi hoje, né? Obrigado. Só te Pode ouvi ter hoje. certeza que eu aprendi muito contigo. Que massa. Esses debates, esses podcasts que estão na moda agora, né? Já participaste de algum? É o primeiro, cara. Primeiro, muito bem. Me sinto Tamo aí. lisonjeado. E a gente brinca muito lá na Câmara, eu e 2 amigos, que a gente quer gravar muito podcast. Deixa o gravador lá e vamos debater, vamos ficar conversando. Daqui a 20 anos a gente vai poder tirar algum fruto daquilo ali. É legal. E isso é muito bacana, cara. Trocar ideias, trocar experiências é muito bacana. E pode ter certeza que aquilo que eu pude te ensinar um pouquinho sobre política ou sobre o cotidiano, eu aprendi o dobro sobre comunicação e sobre toda essa questão que envolve a sociedade. Tenho certeza. Valeu. Obrigado, Compartilhe muito esse podcast com os teus amigos, inclusive mande pro Moser. Pode deixar. Valeu, gente. Ele vai ver. Valeu, falou, tchau, tchau.